Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Já que tu falou aí desse teu começo e tal, como é que foi o ímpeto para começar essa jornada de ajudar os homens a entender os desejos ocultos das mulheres? Massa. Eu já estudava, né, sobre o comportamento, sobre a biologia da coisa. E eu comecei obviamente, quando você começa a estudar comportamento, você desenvolve uma visão muito do autoconhecimento também, né? Uma visão analítica sobre os outros, mas você acaba trazendo essa análise também para você. E eu comecei a me questionar o seguinte: por que eu, que era uma mulher bonita, posso, né, falar assim, para uma grande maioria, uma mulher bonita, que tinha minhas coisas, de família e tal, eu tinha boas oportunidades com homens que tinham essas características que dizem que um homem tem que ter para que uma mulher fique com ele. Ah, o cara tem que ser bonito, o cara tem que ser alto, o cara tem que ter dinheiro, shape, carrão, status, fama. Enfim, eu tive oportunidades com homens com todas essas características, mas não me chamava atenção. Não era o que eu realmente queria. Então eu sentia assim, eu falava, cara, não, eu não quero ficar, eu não tinha a vontade de ficar definitivamente com essas pessoas. E você sofria uma cobrança também, porque você escuta da família, das amigas, cara, você é burra, olha só esse cara, né, é o modelo perfeito, fica com ele. Então rola até essa pressão também na mulher. Mas no fundo, esses caras não me cativavam, eu não ficava realmente apaixonada e olhava para esses homens de uma forma única, como esse é o único homem da minha vida. Não tinha essa sensação. E aí eu comecei a me questionar o porquê que mesmo esses homens tendo todas essas características, ainda assim, eu não queria única e exclusivamente eles. E aí eu comecei a estudar todo o comportamento, a biologia da coisa. Também observei os padrões dos homens mais bem-sucedidos do mundo, o que eles falam sobre os relacionamentos deles, porque a lista dos 10 homens mais bem-sucedidos do mundo, financeiramente falando, né, os mais ricos, todos eles são casados. Se eu não me engano, recentemente 3 deles divorciaram ao longo de 1 ano e meio para cá. Eu não me lembro quase exatamente. Mas mesmo assim, em suas biografias, todos eles dão um grande crédito do sucesso profissional deles à esposa, né, que foi essa pessoa que esteve junto com ele ao longo da construção do patrimônio. Enfim, então eu fui olhar o padrão desses homens e também daqueles homens que se dão melhor com as mulheres, que têm as melhores mulheres. E em seguida, eu conheci o Arthur, que é meu marido. Uhum. E o Arthur me cativou de uma forma que, não é à toa, nós casamos, né? E o Arthur, ele morava longe, morava a mais de 1.000 quilômetros de distância de mim. Longe. Mais novo, não tinha dinheiro. Ele é mais novo? Não tinha dinheiro, não era o bonitão, morava a mais de 1.000 quilômetros de distância, e a gente se conheceu pela internet. E o que te cativou? Pois é, aí eu falei assim, caraca, como assim, né? O cara não tem nada daquilo. E aí que eu falo e eu defendo. A mulher, ela não fica com o homem pelo que ele tem, por mais que as pessoas adorem falar isso. Ah, por causa do dinheiro, isso, aquilo, outro. Ela fica por quem você é e como que ela se sente ao estar ao seu lado. E aí eu peguei esses padrões, né? Eu peguei os homens mais bem-sucedidos, os homens que têm as melhores mulheres, e o que Arthur fez comigo. E fui observar o que tinha de comum entre eles. E aí que eu cheguei nesse padrão do homem dominante. E aí, por que eu trouxe isso, resolvi falar isso para os homens e talvez não para as mulheres, por exemplo? Porque eu percebi que os homens, eles não tinham realmente essa informação de uma forma fidelística, vinda de uma mulher. O que tinha no mercado eram homens falando para homens e falando muito sobre aquilo que deu certo para eles e que nem sempre vai dar certo para outros caras. Falei, não, pô, os caras precisam de uma mulher que fale isso para eles com, como dizem por aí, com posição de fala. Lugar de fala, né? Lugar de fala. Enfim, aí foi por isso. Como é que tu descobriu os desejos ocultos das mulheres, que os homens geralmente não compreendem? Por que desejos ocultos? As mulheres, elas nem sempre o que uma mulher diz que quer é o que ela realmente quer. Então, o que eu quero dizer com isso? A mulher, ela tem a habilidade de falar com uma certa licença poética. Tem um livro que fala sobre isso muito bem, que é Mulheres são de Marte, Homens são de Vênus. Uhum. É um livro de uma linguagem muito tranquila, recomendo. Ele fala lá sobre a mulher ter uma licença poética para falar. É como se a mulher, ela, até por um instinto de buscar segurança, né, de ser muito forte na mulher, de querer se sentir segura, ela não fala diretamente, ela fala
de uma forma, vamos dizer assim, subliminar. Então, por exemplo, quando uma mulher fala para um homem que ela só gosta de homens, só se atrai por homens altos, na realidade, o que ela quer dizer com isso? Daí é o que eu chamo de cortina de fumaça. Porque o que ela realmente quer é se sentir segura. Porque um homem alto traz segurança para ela. Então você não precisa ser alto. Porque se você souber trazer a segurança para ela de outras formas, ela vai ficar contigo da mesma forma que ela ficaria com um cara alto. Então, o que isso tem a ver com os desejos ocultos das mulheres? Que eu ensino os rapazes a fazer essa leitura sobre a mulher, uma leitura de segunda camada, sobre o que essa mulher realmente quer e também quais são as reais intenções dela. Inclusive, isso ajuda o cara a saber se ele pode confiar nessa mulher, se ela é uma mulher que ele deve investir mais ou não. Enfim, eu ensino ele a fazer essa leitura de segunda camada para ele descobrir quais são esses desejos ocultos das mulheres. E aí que existem alguns desejos ocultos que eles são universais e que estão presentes em todas as mulheres. A diferença é que algumas mulheres, dependendo da fase em que ela está, ela vai desejar mais uns desejos do que outros. Ela vai ter uma necessidade maior do que a outra, dependendo da fase que ela está. Então, por exemplo, uma mulher mais velha que o cara, mais madura do que o cara, independente não estou falando exatamente sobre uma idade, mas uma mulher mais madura mesmo, que já está procurando mais estabilidade, 30 a mais. Ela é uma mulher que ela valoriza mais a segurança emocional do que, por exemplo, aventura. Agora, se você pegar uma menina mais nova, a menina está querendo muita variedade, que está querendo se aventurar mais, às vezes quer mais liberdade. Então, são momentos diferentes, necessidades diferentes, e é isso que eu ensino o cara a fazer. Existem os desejos universais e em cada mulher um vai estar mais aflorado do que o outro. Então, eu ensino ele a ler isso. Quais seriam os pontos que as mulheres procuram? Segurança? A segurança, ela pode ser segurança física, segurança emocional. E eu falo que essa daqui é a mais, principalmente na atualidade. E a segurança financeira. A segurança emocional é a que está mais presente nas mulheres que se desenvolveram mais. Porque a gente, né, não está numa era de mulheres, às vezes, tão paradas na vida. Tem. Mas as mulheres, aquela mulher que, poxa, às vezes já tem mais as coisas dela, é uma mulher bonita e tal, essa é a mulher que ela procura mais segurança emocional. E por que ela procura mais segurança emocional? Porque as outras coisas, as outras seguranças, ela meio que se garante. Ela já tem isso de uma autoconfiança sobre isso muito grande. Independente, sou forte, esse tipo de coisa. Agora, a segurança emocional, ela vai ter com o homem, quando ela olha para esse homem e confia nele. Ela sente que ela pode realmente se entregar a ele. E não somente isso, aqui é o pulo do gato. É a estabilidade que ela sente ao lado desse homem sobre ela mesma. E não necessariamente só sobre o futuro deles dois. E sim dela olhar para esse homem e sentir que ele... Isso aqui é meio polêmico que eu vou falar, hein? Ele controla ela. Não controla de autoritarismo, nada disso. Mas é o quê? É o cara que quando ela tá perdendo a linha emocionalmente, ele puxa ela de volta. Ele coloca as rédeas que naturalmente, que sozinha, ela meio que se perde. Então o homem, quando ele sabe fazer isso, rapaz, acontece uma mágica.